Graça e paz, povo do avivamento, amém ou não amém, glória ou não glória. Estamos aqui neste domingo à noite, este domingo de celebração, de adoração, na presença do nosso Deus. E eu quero desde já agradecer a cada um de vocês pelo carinho da sua conexão, aí através do Facebook, através do Instagram. Muito bem-vindo à nossa live deste domingo, e eu quero te dizer que tem algo muito especial da parte de Deus para os nossos corações nesta noite. Então vai convidando aí, vai marcando os seus amigos, para que nós possamos juntos nesta noite de domingo dar ao Senhor aquilo que lhe é devido, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Podemos ouvir aquilo que Ele tem para cada um de nós, enfim, tudo de bom que o Senhor preparou para cada um de nós nesta noite. Eu quero convidar você nesse momento, a convidar também a sua família, para que nós possamos celebrar o Senhor. Vamos adorá-lo, porque Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Quero convidar você a orar comigo agora. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos, ó Deus, em Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, obrigado pelos livramentos, obrigado pelo sustento diário que o Senhor tem nos proporcionado neste tempo tão desafiador. Coloco diante de Ti cada família que nos acompanha nesse momento. Peço que o Senhor estenda a Tua mão e venha de uma forma sobrenatural tocar em cada coração nesta noite, revelando a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Pai, abra os céus e receba o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém. Está conosco hoje nosso querido Diego, Felipe, Jones, que irão nos conduzir a momentos de adoração. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos onde você estiver, na sua casa, e vamos adorar conosco. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade que sai do Teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, sai do Teu Espírito. E vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, a terra clama. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer e a terra clama. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez
seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Diga a Ele, nós vamos bater, Senhor. E nós vamos bater, bater, bater até você abrir. E nós vamos clamar, clamar, clamar até você ouvir. E nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te encontrar. Diga, nós vamos bater! E nós vamos bater, bater, bater até você abrir. E nós vamos chamar, chamar, chamar até você ouvir. E nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te encontrar. Eu te quero, e eu te busco, e eu te quero, e eu vou subindo, e eu te quero. Eu te busco, Senhor, eu te busco, e eu te quero, eu te adoro, Senhor, e eu vou subindo, aleluia. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Glória a Deus, estamos mais uma noite aqui. É um prazer estarmos aqui, podendo falar mais uma vez com vocês, podermos estar juntinho de vocês aí na sua casa e saber que, eu sei que parece estar demorando, mas sabemos que esse período vai acabar, nós cremos nisso, temos orado por isso e sabemos que o Senhor está operando milagres, mesmo que não estejamos vendo, mesmo que as coisas diante de nós parecem que ainda estão tão incertas, nós vamos viver esse milagre e estaremos juntos breve, em nome de Jesus. E eu tenho uma palavra do Senhor para o teu coração nessa noite. Nós vamos continuar a palavra de semana passada, a palavra que Deus colocou no meu coração. E confesso a vocês que eu estou muito confrontada desde cedo estudando a palavra, né? Estou muito confrontada com o segundo tópico, né? De colocar a nossa vida em ordem, que é o nosso tópico desde semana passada. E nós vamos estar falando um pouquinho daquilo que nós falamos semana passada, né? Do início, da importância de Deus de colocar a nossa vida em ordem, porque a gente acha que a nossa vida, ela andar de qualquer maneira, de qualquer forma, é uma decisão nossa, sim, é uma decisão nossa. Mas Deus, Ele quer trazer o entendimento de que quando nós entramos em ordem, todas as coisas vão bem na nossa vida. E nós vamos ler em Colossenses 2:5, que foi a passagem que nós lemos semana passada, que diz assim, se você pudesse pegar um papel, uma caneta, para você escrever essa palavra, porque é uma palavra que Deus está colocando no nosso coração nesses dias, amados. Deus tem colocado palavras rema para estar trazendo instrução para nossas vidas nesse tempo, para que nós possamos colocar em prática. Não é só uma palavra,
Não é mais uma palavra na sua vida. É algo que Deus tem colocado em nós para que nós possamos viver. Hoje eu estava falando com meu marido e eu falei com ele, eu tenho muita preocupação de falar aquilo que eu vivo. Porque se nós não falarmos aquilo que nós vivemos, parece que é uma vã filosofia. Nós estamos falando de algo que nós mesmo não vivemos. Então, a Bíblia, ela é recheada de instruções para todos nós. E uma vida cristã é viver a Bíblia. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos receber essa revelação. Porque a gente acha que viver nesse mundo é viver da forma que a gente quer e não. Viver uma vida cristã nesse mundo é viver de acordo com a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela traz instruções preciosas, valiosíssimas, para que nós possamos ser bem-sucedidos. E nós vamos ler aqui em Colossenses 2:5, que nos diz assim: porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito, estou presente e me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. O apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja de Colossos aqui, a importância, a alegria do coração dele de ver aquela igreja vivendo em ordem, de ver aquela igreja vivendo a fé em Cristo Jesus. Porque, amados, ter fé é algo que nós precisamos entender que vai além do nosso entendimento. E você ter fé e viver e praticar a palavra é você colocar as coisas em ordem. Então nós vamos vendo o apóstolo Paulo falar com essa igreja, a alegria que ele tinha de ver essa igreja entrando em ordem, a alegria que ele tinha de ver esse povo crescendo em fé, esse povo vivendo o que a Bíblia está dizendo para eles viverem. Então, para um líder, é algo gratificante a gente poder ver os nossos discípulos vivendo a instrução da palavra de Deus, vivendo o crescimento em Deus. E nós precisamos entender que quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, é porque ele entendia o que Deus queria para aquela igreja, para as igrejas que ele implantava. Ele entendia que o Deus que ele servia, o Deus que ele estava pregando, era um Deus de ordem. E nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de ordem. Porque quando nós olhamos para toda a Bíblia, nós vemos Deus colocando tudo em ordem. A começar da criação, a começar como ele começa a estabelecer a criação. Ele vai organizando o mundo, separando a porção seca, separando as águas do firmamento. Deus, ele vai implantando uma característica da essência dele, que é ordem. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus que sabe que se nós queremos ser bem-sucedidos, precisamos viver em ordem. E eu fiquei muito feliz, eu encontrei 2 discípulas ontem aqui da igreja, elas falaram: apóstolo, a palavra me confrontou tanto que eu fiquei passando mal. Sabe por quê, filho? Que isso aconteceu e acontece nas nossas vidas, porque a palavra de Deus é viva. Quando eu estou ministrando aqui, a palavra de Deus está entrando no teu coração para mudar a tua vida, para mudar o teu histórico, para trazer um tempo novo sobre a sua vida. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós falamos o quê? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É isso que nós oramos todas as vezes que nós oramos o Pai Nosso, essa oração que todo mundo faz. Mas a gente não para entender que quando a gente faz essa oração, a gente está dizendo: Senhor, o que está no céu eu quero que aconteça na terra. O que está no céu eu quero que seja implantado na terra. Então, quando Deus, ele fala, ele organiza, ele é um Deus que organiza todo mundo, organiza toda a vida dele. A gente vê uma forma organizada de Deus dentro da Bíblia, nas instituições dos levitas, do tabernáculo. Deus, ele vai trazendo instruções a Moisés, para o povo. Por quê? Porque Deus é um Deus organizado. E ele sabe que quando o seu povo vive em ordem, em organização, essas pessoas são bem-sucedidas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14:40, diz: tudo deve ser feito com ordem e decência. Ele estava falando sobre os dons espirituais com aquela igreja, mas todas as coisas nós vemos Deus manifestando uma revelação de ordem. E ordem significa, decência significa feito apropriadamente.
ordem e decência, feito apropriadamente com ordem. Nós precisamos entender essa revelação, porque Deus quer que nós sejamos pessoas que tenham sucesso na vida, que sejam bem-sucedidas, que sejam pessoas que fluem debaixo da glória e da unção do Senhor, amém? Mas a questão da ordem, ela é muito mal interpretada. Quando a gente fala em ordem, a gente começa a pensar na nossa bagagem de conhecimento. A gente acha que ordem é algo que traz engessamento, que comanda a gente, é algo que engessa a gente de uma forma que a gente não pode fazer mais o que a gente quer. A gente tem que fazer aquilo ali, cronômetro. Não é assim. Quando Deus fala que nós precisamos viver em ordem, é porque Ele está dizendo, se você tiver uma vida organizada, se você aprender a organizar a sua vida, se você aprender a pensar antes de fazer, se você colocar todas as áreas da sua vida em ordem, você vai ver como que você vai ser bem-sucedido. Então, todas essas instruções de Deus é para a gente crescer, é para a gente avançar, é para a gente prosperar. Então, nós precisamos entender essa realidade do que significa para Deus a questão da ordem. Como que isso é importante para Ele. E a gente fala muito aqui na igreja sobre não há casamento tão bom que não precisa ser melhorado. Mas a gente precisa entender que não há vida tão boa que não precisa ser melhorada. Nós precisamos aprender a crescer, precisamos aprender a entender que viver uma vida em Deus é colocar a nossa vida em ordem. É colocar as coisas dentro de nós em ordem, é começar em nós, né? E depois colocando as outras coisas que estão diante de nós em ordem também. Porque uma vida desorganizada financeiramente, uma vida desorganizada dentro da nossa casa é um caos. Eu sei porque eu tenho filhos e quando a gente limpa a casa, meu marido está me ajudando muito. Antigamente ele falava, amor, você reclama muito, você limpa a casa, mas parece que quando você volta e vê as crianças fazendo bagunça, está reclamando muito. Agora ele está me ajudando. Aí quando ele volta e vê as crianças fazendo aquela bagunça, aí ele, meu Deus, acabei de limpar. Eu falei, olha... Porque a gente não gosta de bagunça, a gente não gosta de caos. Nós precisamos, se nós não gostamos, você imagina Deus. Então nós precisamos aprender que a nossa vida ela não pode viver em caos. Ela precisa ser organizada. Amém? Tratar requer humildade, esforço para mudar conceitos, rotinas. Ah, apóstolo, você não conhece a minha vida. Ah, filho, se você conhecesse a minha. Rotinas que impedem de eu ser uma pessoa mais organizada, eu preciso mudar. Eu preciso começar a colocar rotinas, trocar rotina, trocar conceitos, trocar até paradigmas que nós pensamos para que a gente possa abandonar esses paradigmas e começar a viver uma vida em ordem. Então o processo de organização ele tem que ser levado até o fim, você não pode desistir. Você não pode colocar diante de você uma meta e deixar. Você precisa colocar diante de você, não, eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Eu sou uma pessoa que não consigo me organizar, então eu vou colocar metas diante de mim. É o que está me atrapalhando o meu tempo? O que está atrapalhando essa área da minha vida? Eu vou tirar, eu vou arrancar e vou começar a colocar perseverança para eu começar a mudar. Então, nós precisamos entender isso. E a primeira coisa que eu falei, né, de como colocar a vida em ordem prática, foi sobre a questão que eu preciso me avaliar. Nós falamos um pouco sobre isso na semana passada, e essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre algo que me confrontou um pouquinho. Eu já ministrei essa palavra para minhas 12, mas Deus trouxe algumas revelações ao meu coração, e colocar a vida colocar em ordem, essa ordem em prática, nós precisamos entender a segunda coisa, que eu preciso buscar maturidade. Ninguém que é maturo, ninguém que é imaturo, gosta de viver em ordem. Aliás, o contrário. Quem é imaturo gosta de viver desordem. Quem é maduro vai gostar de viver em ordem. A maturidade é algo que nós precisamos alcançar na nossa vida cristã. É algo que todos nós precisamos, porque maturidade ela cria raiz. Maturidade cria um novo estilo de vida. E esse estilo de vida cristã é um estilo que nós precisamos
entender que vai criar raízes nos momentos maus da nossa vida. E para criarmos ordem na nossa vida, nós precisamos ter raízes. Deus quer que nós tenhamos experiências de amadurecimento, porque todas as experiências que nós passamos é para nos amadurecer. Então, essas experiências trazem raízes. Ontem eu estava conversando com meu filho e ele estava questionando algumas coisas. Quando ele me perguntou sobre algo, peguei e falei assim com ele: filho, eu tive experiências na minha vida que eu nunca mais vou deixar de ter um aprendizado com ela. E eu fui explicando a ele algumas experiências que eu tinha tido. E ele falou assim: não, mãe, a gente vê que essa experiência trouxe um resultado na sua vida. Então, tem coisas na nossa vida, amado, que a gente não sabe por que está passando. Mas Deus permite para que nós possamos amadurecer. E amadurecimento vai trazer ordem. Você ser uma pessoa madura, quanto mais amadurecendo você estiver na sua vida cristã, mais você vai querer viver em ordem. Então, nós vamos ver que uma pessoa madura é quem decidiu construir uma casa na rocha. Ela vai ter estrutura, ela vai conseguir viver uma vida, uma base de vida estruturada. Então, viver uma vida madura, viver uma vida que traz um crescimento espiritual, vai te fazer viver em ordem. E um pastor falou uma frase que me impactou muito. Ele disse assim: se o Senhor tivesse me poupado do deserto, do desconforto do processo, vou ler de novo. Se o Senhor tivesse me poupado do desconforto do processo, teria me poupado da maturidade que hoje estou vivendo. Então, às vezes, a gente não quer viver os processos, mas a vida cristã é um processo de crescimento em Deus. É um processo que você não pode parar. Então vai ter momentos que Deus vai fazer você passar por situações para você amadurecer, mas às vezes a gente corre desses processos porque dói, mas eu quero dizer que no final dele, você vai ser uma pessoa muito melhor, uma pessoa muito mais madura do que você era. Então hoje, nós precisamos entender que esse processo de maturidade cristã precisa começar a fluir em nós. Deus não pode dar coisas grandes a pessoas imaturas e pessoas desorganizadas. Você já parou para pensar por que você não vive coisas grandes de Deus? Porque você ainda não entrou no nível de maturidade, você ainda é uma pessoa desorganizada. Você não conseguiu crescer em áreas da sua vida, você não prioriza áreas da sua vida. E nós vamos ler Gálatas 4:1, que nos diz assim, eu falei para você pegar sua caneta, né? Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, a maturidade, nós vamos falar um pouco desse contexto aqui, porque isso era um costume do Império Romano. Quando uma pessoa, ela recebia a herança do seu pai, o pai colocava um certo tempo para aquele filho poder usufruir daquela herança. E muitas vezes nós achamos que somos filhos de Deus, nos convertemos, porque no versículo 3 diz assim, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Aqui ele está fazendo uma comparação, que
aquele filho, ele era escravo, porque ele era dono de tudo, mas não podia usufruir. E muitas vezes também isso acontece conosco. Nós somos filhos, podemos usufruir de tudo, e muitas vezes não usufruímos por falta de entendimento, por falta de revelação. Jesus, ele nos chamou, a gente se converteu, a gente recebeu Jesus no nosso coração, nos tornamos filhos, mas muitas vezes a gente não conhece qual é a nossa herança. Que nós temos uma herança em Cristo, que nós fomos adotados por Deus, por causa de Jesus, porque o seu sacrifício nos redimiu, e agora nós somos filhos. Mas e agora? E a partir daí? O que eu sou? Eu sou filho. Eu tenho uma herança, só que nosso contexto de herança é um contexto muito limitado. Vocês podem até dar risada um pouquinho aí, agora, que às vezes a gente acha assim, bem, herança é aquele negocinho que, às vezes, o puxadinho, né, que o pai deixa, um quintal, né, um terreno, uma casa para os 10 filhos. A gente pensa que herança é isso. A gente pensa com essa questão limitada, sabe? Só que herança, sermos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, é algo muito além do que a gente pode imaginar. Então nós precisamos entender que é ser herdeiro de tudo, de cura, de libertação, de restauração, de vida transformada, de vida curada, de vida, todas as áreas fluentes, abundantes, debaixo da graça do Senhor. Então é para isso que Jesus te tornou filho. E às vezes você pensa que ser filho de Deus é viver oprimido, deprimido, cabisbaixo, cheio de feridas, pedindo misericórdia das pessoas. Eu quero dizer para você, amado, você pode até estar precisando de ajuda nesse momento, mas o Senhor te chama de filho, e você tem uma herança diante de você. Ser herdeiro não é no conceito humano terreno, mas mais herdeiros de todas as coisas do céu, e aquilo que Jesus conquistou para cada um de nós. Quem era Jesus? Um homem curado, que andou nessa terra, que o Pai nos enviou, um homem restaurado nas suas emoções. É isso que Jesus está falando, você também pode ser. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ele está dizendo, tudo que eu venci, vocês também vão vencer. Aleluia! Em 1 Pedro 3,9 diz assim: não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. É bênção por herança. Levanta sua mão agora e receba a bênção do Senhor por herança. O que é bênção? O que Deus quer para você é que você viva a bênção, a alegria, a unção do Espírito Santo. Então nós precisamos parar de ficar mendigando cura, mendigando não, tomando posse. Você precisa começar agora a tomar posse da sua herança. Temos uma herança, mas você só vai conquistar a sua herança com maturidade e fé. Você precisa crer, porque fé é acreditar naquilo que você não está vendo. E você precisa acreditar, temos uma herança e ela será conquistada e legitimada na maturidade, na fé. Tudo que recebemos no reino do Espírito é por fé. Você recebe aí na sua vida, você recebe pela fé. Ser herdeiro de Deus, ser filho de Deus, ter uma herança para você conquistar. Tiago 1,6 diz, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Você não pode duvidar, existe uma herança para você. Ah, poxa, é uma herança para meu irmão 12, é uma herança para o meu líder. Não, é uma herança para nós. Todos nós temos uma herança. A maturidade requer perseverança. Nós precisamos perseverar. Precisamos querer viver a maturidade e perseverar até o fim. Ela não acontece instantaneamente. Ela leva tempo. Mas você precisa perseverar. Em Hebreus 6,12 nos diz assim:
de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imite aquele que por meio da fé e da perseverança recebem a herança. Amados, eu quero dizer para vocês, você precisa perseverar, você precisa lutar, você precisa crer que existe uma herança para você. Mas quando você começa a acreditar, a ter fé, a fé, ela é algo que é o combustível do cristão. Ela te faz acessar as coisas espirituais para que você tome posse. Mas lá em 1 Pedro 1, 5 até o 8, vai nos dizer que nós precisamos acrescentar a nossa fé. E isso é viver, para mim, um caminho de maturidade. Então nós precisamos... todo mundo acha que é só fé. Não, eu preciso ter fé, eu vou conquistar, mas se esquece que existe um caminho. Que a partir do momento que você acredita, você tem um caminho diante de você. Para você percorrer, para você alcançar. É por isso que muita gente desiste, sabe por quê? Não tem um banquinho para sentar, não, pensei que tinha. Você tem fé, você acredita, mas você senta e fica esperando cair do céu. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz em 1 Pedro 1, a partir do versículo 5, que ela precisa ser acrescentada. Nós vamos ler agora. Por isso, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Gente, é muito sério. Se você tem fé, mas não acrescenta a sua fé com esse conhecimento, com maturidade, com crescimento espiritual, com esses ingredientes que Pedro fala que você vai ser uma pessoa inoperante e improdutiva. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então, quando eu quero uma vida eu quero decidir viver uma vida de maturidade, eu preciso começar a conquistar essa maturidade como? Com fé e trazendo todos esses ingredientes para que eu possa viver essa vida cristã, para que eu possa amadurecer. Esses são os ingredientes necessários para viver a plenitude da maturidade. Então nós precisamos entender. Sem maturidade, Jesus vai fazer como no rótulo de medicamento, mantenha fora do alcance de crianças. Tem coisa que Deus vai falar assim, mantenha longe dessa pessoa aí, porque essa pessoa não é matura. Essa pessoa, ela é imatura, ela é criança ainda. Ela não tem condições de viver esse milagre. Ela não tem condições de viver... de eu depositar na vida dessa pessoa algo grande na vida dela, sabe por quê? Tem que manter fora de alcance de crianças. Tem que fazer igualzinho medicamento. Mantenha fora do alcance de crianças. É isso que nós queremos para a nossa vida? Viver as coisas de Deus pela metade? Ou mesquinhamente falando, bem pequenininho? Porque Deus tem muitas coisas grandes para nós. E nós precisamos entender que gente matura não poderá usufruir da herança. Não poderá viver herança. Senão nós vamos ser igualzinho um filho pródigo. Deus vai dar e nós vamos desperdiçar. Por isso que Deus não dá. Aí às vezes você fica lá, por que eu não estou vivendo? Não, porque que eu não estou experimentando esse milagre. Porque Deus sabe que se te der, você vai colocar tudo fora. Igual o filho pródigo.
em Lucas 15, que jogou tudo fora do pai dele, toda a herança que o pai dele tinha. Por quê? Porque ele era uma pessoa ainda imatura. Há uma estatística de pessoas que ganham fortunas por herança e jogam tudo fora em mais ou menos 2 anos. Se Deus tem uma herança tão poderosa para nos dar, tão grande para nos dar, você acha que Ele vai dar a pessoas imaturas? Pessoas desorganizadas? Pessoas que não sabem colocar as bênçãos do Senhor nas mãos e conduzi-las? Então nós precisamos analisar. Eu falei para vocês que o negócio bateu em mim. Eu sei que está forte, vai ficar um pouquinho mais, mas nós aguentamos, né, Jesus, o processo. Amém? Essa é uma das razões quando Paulo fala. Vou voltar um pouquinho. Porque toda pessoa que é introduzida em algo que ela não está preparada, ela não tem estrutura, ela tem tudo para comprometer aquilo que está sendo confiado a ela. Gente, coisa triste é um líder confiar num discípulo e esse discípulo desaguar tudo que aprendeu por anos. Já passou por isso com algum discípulo? Então Deus, quando Ele olha para nós, Ele só pode confiar coisas grandes em pessoas maduras, pessoas que estão crescendo nele, pessoas que não se ferem à toa, pessoas que estão administrando a sua vida, que são organizadas, que sabem o que estão fazendo. E o apóstolo Paulo, ele fala com Timóteo assim: não estabeleça líderes neófitos ou novos na fé. Sabe o que é neófitos? Novos na fé. Por que o apóstolo Paulo estava falando isso com Timóteo? Independente da experiência de vida que essa pessoa passou, independente do milagre que essa pessoa viveu, essa pessoa ainda está começando uma vida cristã. E aí o apóstolo Paulo fala isso com Timóteo: não estabeleça líderes neófitos, líderes que ainda não têm maturidade, porque essas pessoas ainda não têm suporte para aguentar a liderança. Então nós vemos que dentro da visão, ela tem um tempo de processo. Todos nós vivemos o tempo de processo. Nós somos confiados uma célula depois da escola de líderes. Nós passamos por encontro, por pré-encontro, encontro, pós-encontro, escola de líderes. 9 meses de escola de líderes. A gente passa por um processo, reencontro, fruto fiel, encontro sobrenatural. Para quê? Para a gente preparar esses líderes para ganhar um nível de autoridade, de maturidade, para lidar com seus discípulos. Mas muitas vezes, infelizmente, muitos líderes jogam fora aquilo que Deus deu. E os levitas, para começar o seu ministério, para começar a cooperar dentro do tabernáculo, eles tinham que ter mais de 20 anos. Jesus deu um show com 12 anos no bar mitzvah dele, que é um exame que é feito, né? Todo menino, toda menina em Israel. Jesus deu um show. Jesus foi lá para os mestres, mas rebentou, mas só começou seu ministério depois dos 30. Sabe por quê? Porque é o tempo da maturidade. Jesus está nos ensinando. Organize a sua vida. Porque esse tempo que Deus está tratando você já era para estar em outro nível. Atos dos Apóstolos conta como que Paulo e Barnabé iam implantando igrejas. E eles implantavam no lugar, ficavam um tempo com aquele povo, discipulava, consolidava, ganhava. Vamos para no início, né? Ganhava, consolidava, discipulava e deixava ali. Fica aí um pouquinho, vou implantar outra. Ia para outro lugar. E aí fazia a mesma coisa, depois ia para outro lugar. Depois de um tempo, Paulo e Barnabé voltavam e levantavam líderes. Viam quem se despontava, quem estava crescendo em fé. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus organizado. Vocês acham que Deus age de qualquer maneira? Não, Deus é um Deus organizado.
Deus, ele quer ver seu povo andando em maturidade, crescimento. A gente tem que parar de ficar andando na carona dos outros, gente. Na unção dos outros, na bênção dos outros. Deus, ele tem uma herança para nós. E nós precisamos aprender a entender que aqui nessa história que nós contamos em Gálatas, só era determinada a herança depois que o pai liberasse. Depois que o pai falasse, não, agora pode entregar a herança. Sabe por quê? Só tem condição de usufruir depois quando nós vemos que aquela pessoa está crescendo em fé, está amadurecendo. Mas aí o apóstolo Paulo e Barnabé voltavam lá, depois de um tempo, você vai ver lá em Atos 14, e aí ele começa o caminho de volta, a levantar líderes, porque eles entendiam que liderança precisa de maturidade, porque é melhor ficar sem líder do que ter um líder imaturo. Eu vou ser muito sincero, eu sei que é forte essa frase, mas tem hora que é melhor ficar sem líder do que ter um líder imaturo. Por isso que a gente está vendo tantas vergonhas acontecendo no Evangelho. Sabe por quê? Liderança imatura, liderança que não conhece a Deus, liderança que não amadureceu. São crianças na fé ainda. E essa geração carece de maturidade, principalmente de líderes maduros que os conduza. Deus quer nos levantar como líderes maduros para conduzir essa geração imatura. Nós estamos vivendo Eu já conversei com várias pessoas aqui na igreja. E às vezes as pessoas ficam assim, apóstola, por que hoje em dia essa geração está tão diferente da nossa? Eu quero dizer porque essa geração é a geração da chupeta. Tem que ficar dando chupeta. Não consegue, sabe, receber orientação, oração. Elas estão precisando de chupeta, porque são meninos. Não querem crescer, não querem ter responsabilidades. E nós começamos a ver que Deus... Eu não estou falando de líderes aqui somente, líderes dentro da igreja não. Eu estou falando de você que é um líder dentro da sua casa, que é um pai, que é um esposo, você que é uma esposa, uma mãe. Você também é líder dentro da sua casa. Você que tem no seu setor de trabalho, você que é empregado. Você precisa crescer em todas as áreas da sua vida. Maturidade é para todas as áreas, não é só dentro da igreja não. Então nós estamos formando uma geração que nós estamos vendo uma geração imatura. Uma geração que não está conseguindo fazer coisas simples. Coisas simples, gente. Às vezes eu converso com algumas pessoas, elas falam assim, apóstolo, eu tinha temor de subir no altar em pecado. Eu tinha medo. Quando eu não estava bem, eu chamava a senhora e falava, olha, eu não estou bem não, pô, me ausento um pouquinho desse ministério aqui. Hoje em dia nós vemos as pessoas subindo, dando risada e ministrando como se nada estivesse acontecendo. Porque é uma geração que não quer crescer. Uma geração que é bebê que faz coisas erradas e não para analisar. Eu tenho uma pequena lá em casa, não vou contar o que ela fez esses dias, senão ela vai manchar o negócio. Mas ela fez uma coisa lá em casa que ela não teve consciência daquilo que ela estava fazendo, porque ela é uma criança. Ela não consegue analisar. Então, às vezes, nós estamos assim, essa geração está assim. E nós precisamos ser líderes que amadurecem para ter responsabilidade, para conduzir essa geração, gente. Conduzir a nossa casa. Como que nós vamos conduzir a nossa casa, gente? Se nós não amadurecermos. Se formos crianças, se formos imaturos, como que nós vamos conduzir? Conduzir os nossos filhos, conduzir os discípulos, imaturamente xingando, falando besteira, dando direção errada, de desonra. Então nós precisamos entender que essa geração está precisando de pessoas maduras. E quem quer receber essa unção hoje? Para viver esse nível e ser um líder maduro, um líder que vai levar uma geração a crescer em Deus, a ser responsável, a viver o sobrenatural de Deus. A mentalidade dessa geração é uma mentalidade ainda muito distante da mentalidade bíblica, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora.
Eu sabia que não ia dar para ir para outro tópico, né? Mas nós vamos falar, lá em Salmos 127, diz assim, versículo 3, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Nós precisamos voltar a essa essência aqui. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que os filhos são herança do Senhor, que o Senhor nos deu como flechas na mão do guerreiro, para a gente lançar os nossos filhos, nossos discípulos. Sabe para quê? Para viver o sobrenatural. E o homem é feliz porque tem a aljava cheia deles. Tem muitos filhos. Sabe o que o povo de antigamente fazia? Tinha muitos filhos. Sabe por quê? Porque antigamente os pais tinham muitos filhos, porque quando esses filhos cresciam, esses filhos cuidavam dos pais. Não era na velhice, não. Os filhos cresciam um pouquinho, botavam para trabalhar, e esses filhos começavam a fazer o quê? Ajudar seus pais dentro de casa, financeiramente, trazendo responsabilidade. É disso aqui, olha, que está se falando. A aljava cheia, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos. Porque sabe o que acontecia? Eles tinham muito filho, e quando eles estavam em situações difíceis com os seus inimigos, todos os seus filhos vinham combater os inimigos junto com ele. Sabe por quê? Porque eram filhos responsáveis. Que geração é essa que está sendo construída? Pais que não conseguem, que acham... Deixa eu falar uma coisa para você. Tem um ditado que eu ouço dos pais assim: eu vou fazer pelos meus filhos o que meus pais não fizeram por mim. Você sabe o que seus filhos serão? Quem você nunca foi. Quem você é hoje, porque seus pais te trataram assim. Uma pessoa responsável, uma pessoa que luta. E nossos filhos ficam em casa esperando tudinho, chegar na mão. Essa geração, amado, essa geração está perdida por causa de nós. Essa geração está perdida porque líderes imaturos estão dando para os discípulos aquilo que eles querem ouvir. Pais estão dando para os filhos aquilo que eles querem. Às vezes se degolam de dívida para dar aquilo que... Não, porque eu vou dar aquilo que eu não tive. Seus pais não precisaram fazer isso com você para você ser responsável, não. Seu pai colocou você para trabalhar. Meu marido começou trabalhando cedo, com 11 anos de idade. 11 anos de idade. E o primeiro serviço dele, o pai dele falou, sabe o que, com o patrão? Não precisa pagar não, corta só o cabelo dele. Corta só o cabelo dele. Esse vai ser o salário dele da semana. Então, às vezes, ai meu Deus, eu saio para trabalhar, meu filho fica com um pepino. Se vai tomar café, se vai almoçar. Tadinho do meu filho, dormindo nas madrugadas. E aí, a gente, sabe, esqueceu de cuidar dessa geração. E essa geração virou uma geração mimada. A gente não quer trabalho, porque a gente já trabalha fora, quer chegar em casa e ter paz. Deixa eu falar para você, sabe como que você vai ter paz? Organizando a sua casa, organizando a igreja, organizando os seus discípulos. É assim que você vai ter paz. Porque uma coisa em caos traz transtorno. Olha o que diz. Como é feliz um homem que tem a sua aljava cheia deles e não será humilhado. Então, esse homem aqui, que está cheio de filho, que aprendeu a criar esses filhos no temor e tremor do Senhor, ele não vai ser humilhado. Sabe por que nós estamos sendo humilhados? Porque nós erramos. Nós saímos dos princípios. E Deus está fazendo a gente voltar de novo. É uma geração que não quer crescer. Sabe o que acontecia antigamente? Os filhos eram forçados a trabalhar. Ajudava a plantar, ajudava a colher, ajudava no gado. Você lembra quando Jessé chegou lá? Ai meu Deus. Samuel chegou lá para ungir na casa de Jessé, ungir Davi. Davi estava onde? Era o mais novo. Sabe onde ele estava? Cuidando das ovelhas do pai dele. Deixa eu falar para você, nós precisamos voltar à essência
para viver de novo uma geração poderosa. Mas Deus vai nos dar de novo a revelação e a instrução. A geração de hoje só quer receber e sugar de nós. É discípulo que quer sugar da gente. É filho que quer sugar da gente. A gente se sente sobrecarregado, sabe por quê? Porque essa geração só quer receber. Não quer dar, quer engordar, ó, recebo. E nós precisamos crescer. O modo bíblico tem falhado e por isso temos vivido a desordem em todas as áreas da nossa vida. Mas Deus hoje vai começar a colocar em ordem, amém? Nós vamos voltar ao modo bíblico de criar os nossos filhos, de instruir os nossos discípulos. Para ensinar sobre maturidade, precisa-se estar disposto a refazer o caminho bíblico, receber cura, libertação para viver os processos. Você quer crescer, amado? Então aceite, esteja disposto, persevere, refaça o caminho, receba a cura, receba a libertação aí na sua casa agora. Só está preparado para ser usado quem dá fruto. Lá em Marcos 4:29 diz assim: e quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegado a ceifa. Só vai ser usado aquele que mostra fruto. Por isso que às vezes Jesus está te deixando lá, ó. Você está estragando no meio ainda da colheita, sabe por quê? Porque Jesus ainda não vê o fruto na sua vida. Não existe amadurecimento na sua vida. Como que Jesus vai colocar coisas grandes na sua vida? Quando olhamos para a nossa vida, já éramos para estar ensinando, mas só ensinamos aquilo que aprendemos. Nós já éramos para estar sendo mestres. Fica voltando toda hora no beabá da fé sempre. Pessoas imaturas, tem que falar que tem que dizimar. Gente, pelo amor de Deus, você não entende que a fidelidade não é boa para Deus e para a igreja, não é boa para você. Porque a prosperidade só vai acontecer na vida do fiel. E aí a gente tem que ficar ensinando beabá toda hora para crente velho. Crente que está na igreja. Hebreus 5:12 nos diz assim: porque devendo já ser mestre, pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Senhor, tem misericórdia de nós. Quem quer crescer nessa noite? Quem quer viver uma vida de maturidade? Você precisa encarar a maturidade como algo primordial na vida cristã. Você precisa crescer na sua vida emocional, na sua vida física, na sua vida espiritual. Isso é maturidade. Há uma herança, e essa herança só vai ser legitimada na vida daquele que viver uma vida de maturidade. E eu quero nessa hora estar orando pela sua vida. Nós vamos estar adorando ao Senhor nessa hora. E depois nós vamos estar orando pela sua vida. E eu sei que o Senhor falou tremendamente ao nosso coração nessa noite. E nós vamos terminar essa palavra semana que vem, tá bom? Deus te abençoe. Só aqueles que decidiram colocar sua vida em ordem nessa noite. Hoje é a noite que Deus vai colocar sua casa em ordem. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar.
mude as coisas. Será que você pode declarar? Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Quantos querem colocar em ordem? Hoje, hoje, hoje. Mudar os móveis de lugar dentro de mim. 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 Mudar os móveis de lugar. Quantos querem colocar em ordem hoje? Declarem! Mudar os móveis de lugar dentro de mim. Mudar os móveis de lugar dentro de mim. Mudar os móveis de lugar dentro de mim. Yeah! Mudar os móveis de lugar dentro de mim. Mudar os móveis de lugar dentro de mim. Mudar os móveis de lugar. Vem sacudir, Senhor. Sacode a poeira da minha alma. 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 Ó Jesus, nunca foi sobre a dracma, mas sim sobre arrumar a casa. Mas sim sobre arrumar a casa. E ó Jesus, nunca foi sobre a dracma, mas sim sobre arrumar a casa. Mas sim sobre arrumar a casa. Oh meu Deus, que palavra poderosa nesta noite. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Mas agora que cheguei a ser homem, ser maduro, desistir das coisas de menino. Deus hoje te chama à maturidade. Deus hoje te chama a um tempo de ordem em todas as áreas da sua vida. E aquele que começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoá-la até aquele grande dia. Levanta sua mão bem alto aos céus. Nós vamos orar neste momento para que tudo aquilo que está em desordem na sua vida venha a entrar em perfeita ordem pelo poder do nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua palavra nesta noite, palavra desatadora, palavra confrontadora, palavra libertadora, que nos alinhou a uma vida de ordem, para recebermos toda a nossa herança que está preparada pelo Senhor. E neste momento eu oro por esta pessoa que ao receber esta palavra disse: oh Deus, eu preciso colocar a minha vida em ordem. Pai, venha sobre ela agora, na sua vida espiritual, emocional, física, familiar, financeira, ministerial e profissional. Que haja ordem, que haja luz, que haja prosperidade, que haja saúde, que haja vida abundante, em nome de Jesus, meu Pai. Toda desordem agora, seja agora ajustada pelo poder do nome de Jesus. Que haja ordem na saúde agora, que esta pessoa receba a cura agora, que esta pessoa receba o avivamento do Senhor agora,
em nome de Jesus de Nazaré, meu Pai, abra as portas que estão fechadas, sela a vitória desta família, em nome de Jesus. Oramos pela nossa cidade, pelos hospitais, oramos pelos comércios, oramos, Senhor, pela indústria. Ah, meu Deus, toma, Senhor, o Brasil em tuas mãos, as nações, que o poder do teu Espírito venha dos quatro ventos, trazendo cura, trazendo milagres, sinais, prodígios e maravilhas, trazendo vida, trazendo saúde, trazendo prosperidade do Senhor. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Consolação do Espírito Santo seja com todos vós e com toda a família do Pai, espalhada pelos quatro cantos deste planeta, que ama e aguarda a vinda do Senhor. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Obrigado pelo carinho da sua conexão. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, para que assim como você foi abençoado, você possa abençoar também uma multidão. Amanhã, segunda-feira, temos célula online, 20 horas. Terça-feira, discipulado comigo, 20 horas. Quarta-feira, rede de casais, pastora Rita e pastor Cláudio, 20 horas. Todas as noites, uma programação exclusiva para você e toda a sua família. E vamos continuar orando para que esta seja a última semana, para que na próxima semana nós possamos estar de volta aos nossos cultos. Já estamos com a logística toda pronta para começarmos o maior avivamento. Vai ser forte, irmãos. Vai ser levanta e anda. Vai ser ressurreição. Vai ser poder de Deus. Se prepare, porque o que Deus preparou para nós é infinitamente melhor do que nós pensamos. É aquilo que Deus tem para nós. Beijo no coração. Shalom. Gente, estamos esperando ainda você espalhar a notícia para as pessoas que ainda não se inscreveram no YouTube. Precisamos de 1000 pessoas lá. Ainda não chegamos ainda ao número. E está difícil chegar? Não. É só você começar a divulgar em nome de Jesus. Eu vou pedir para a mídia colocar de novo nos grupos da igreja, para você estar divulgando, para você pedir às pessoas para estarem lá marcando, se inscrevendo, tá bom? Deus abençoe sua vida. Amo vocês.